Esse é o segundo vídeo dessa série sobre como perder o medo e a insegurança de falar em público. No primeiro vídeo, eu falei sobre os impactos que esse problema, enfrentado pela maioria das pessoas, traz para a vida profissional delas. E também explorei o primeiro dos 4 fundamentos que eu quero te apresentar aqui nessa série. Eu sugiro que você não continue assistindo esse segundo vídeo, caso você não tenha assistido o primeiro até o final. Essas aulas funcionam como filme, um filme com pedaços, início, meio e fim. Se você tentar assistir fora da ordem, as coisas simplesmente não vão fazer sentido nenhum para você. Então, se você não assistiu o primeiro vídeo até o final, procura perto de mim o ícone do vídeo 1 e clica lá. Agora, assiste. Se você assistiu a primeira aula até o final, você lembra que o primeiro dos 4 fundamentos que você deve aprender para perder o medo e a insegurança de falar em público é a linguagem corporal. Interpretar o movimento do corpo das pessoas e ter consciência do impacto dos movimentos do seu próprio corpo durante uma apresentação podem fazer você se sentir muito mais confiante, muito mais seguro quando for falar em público. Na primeira aula, eu dei 2 exemplos práticos para tangibilizar a importância da linguagem corporal. Eu falei sobre cruzar os braços e mostrar as palmas das mãos. Você lembra? Usando resultados de pesquisas científicas e estudos sobre o comportamento humano, eu te mostrei o significado e as consequências desses 2 simples movimentos. Ainda na primeira aula, eu te mostrei que assim como os pensamentos geram movimentos no nosso corpo, alguns movimentos específicos do corpo também são capazes de despertar sensações e sentimentos nas pessoas com quem a gente se comunica. Mais de 55% da comunicação interpessoal é feita com o corpo. Isso foi comprovado pelo pesquisador Albert Mehrabian na sua pesquisa sobre comunicação humana. Por isso a linguagem corporal é tão importante e por isso que eu escolhi ela para ser o primeiro fundamento para compartilhar com você. Mas tem muito mais coisa. E o vídeo de hoje vai ser um espaço para isso. Eu vou contar menos historinhas, porque eu acho que você já entendeu sobre a importância de aprender esses 4 fundamentos e focar quase o tempo todo do vídeo em te ensinar ferramentas e técnicas que vão fazer você se sentir mais seguro e mais confiante para a próxima apresentação que você for fazer. Nesse vídeo, eu vou falar sobre o segundo fundamento. Esse segundo fundamento se chama gatilhos mentais. Você já ouviu falar sobre gatilhos mentais? O objetivo desse vídeo é te explicar o que são gatilhos mentais e assim como eu fiz quando eu falei sobre linguagem corporal, te dar exemplos práticos de como isso funciona. Gatilhos mentais vêm da psicologia. Você já deve ter reparado que eu gosto muito de embasar as minhas explicações em estudos científicos e pesquisas feitas por instituições e universidades. Nessa aula, eu vou seguir esse mesmo princípio. Eu sempre sigo essa linha para não ter risco de falar alguma besteira para você. Tudo que eu falar sobre gatilhos mentais vem de livros, artigos, pesquisas que eu já li sobre esse assunto. A minha principal referência é o livro Armas da Persuasão, do autor Robert Cialdini. Se você se interessar pelo assunto, eu sugiro que você compre esse livro. É bem fácil de achar na internet por um preço bem acessível, bem tranquilo. Bom, vamos lá. O que são gatilhos mentais? São estruturas e modelos mentais baseados no comportamento psicológico do ser humano e que são usados para melhorar o poder de persuasão do discurso. Eu sei que essa explicação parece técnica demais, confusa, mas fica tranquilo, porque eu vou tentar clarear um pouco mais esse conceito para você. Existem alguns padrões de comportamento do ser humano que são ativados de acordo com algumas situações específicas. Assim como eu mostrei no último vídeo que o movimento do corpo é capaz de gerar sentimentos específicos, um gatilho mental também pode fazer com que as chances de você conseguir convencer alguém sobre alguma coisa aumentem bastante. Eu vou te dar um exemplo para isso ficar mais claro. Um estudo feito por uma psicóloga chamada Ellen Larger em 1978 comprovou que quando a gente pede um favor para alguém, as chances de a gente receber um sim aumentam bastante quando a gente dá alguma justificativa. Independente da justificativa, só usar a palavrinha porque faz com que as chances de você ser respondido positivamente aumentem bastante. A pesquisa feita por essa pesquisadora funcionava da seguinte forma. Um ator entrava numa biblioteca e ficava de pé lá esperando alguém chegar até o aparelho de xerox que tinha na biblioteca. Ele deixava a pessoa chegar do lado desse aparelho e se preparar para começar a tirar algumas xerox. Instantes antes dela começar a usar o aparelho, ele pedia para passar na frente dela. Na primeira parte do experimento, ele falava exatamente essas palavras que eu vou reproduzir agora. Com licença, eu tenho 5 páginas. Posso usar a máquina de xerox? Eles fizeram isso centenas de vezes para encontrar um percentual seguro de pessoas que aceitavam o pedido do ator.
E depois de várias repetições, perceberam que 60% das pessoas concordavam em deixar o ator passar na frente delas. Ou seja, a cada 100 pedidos que esse cara fazia, 60 eram aceitos. Na segunda parte do experimento, a situação era exatamente a mesma. O mesmo ator, na mesma biblioteca, com o mesmo pedido. Só que dessa vez, umas palavrinhas novas eram usadas, um pouquinho diferente. O pedido era feito assim: com licença, eu tenho 5 páginas, posso usar a máquina de Xerox porque eu tô com pressa? Tudo igual, a única diferença era que no final tinha porque eu tô com pressa. Sabe o que aconteceu? O número de pessoas que aceitaram o pedido subiu de 60% para 94%, ou seja, a cada 100 pedidos, 94 eram aceitos. As condições eram iguais, tudo igual. A única diferença da primeira parte para a segunda parte foi a inclusão do termo porque eu tô com pressa. E essas simples 5 palavrinhas fizeram com que o índice de respostas positivas aumentasse absurdamente. Repara que a justificativa não é forte. O cara só falava que estava com pressa e nada mais. E com isso ele conseguia ser muito mais persuasivo. O grande X da questão nesse teste não está na justificativa que ele escolhia, e sim no simples fato de ser acompanhado com um porquê. Ou seja, se ele falasse, com licença, eu tenho 5 páginas, posso usar a máquina de Xerox porque são poucas páginas? Ou então, com licença, eu tenho 5 páginas, posso usar a máquina de Xerox porque hoje tem jogo do Flamengo? Provavelmente, o índice de respostas positivas continuaria sendo perto de 94%. E se ele simplesmente não usasse a palavra porque, continuaria perto dos 60%. Depois de um tempo, a pesquisadora resolveu repetir esse experimento porque tinham algumas pessoas achando que o índice só tinha subido de 60% para 94% porque o ator tinha dito que estava com pressa. Então ela fez o ator dar a pior justificativa do mundo. Ela fez ele falar as seguintes palavras: com licença, eu tenho 5 páginas. Posso usar a máquina de Xerox porque eu preciso tirar umas cópias? O índice de pessoas que aceitaram foi de 93%. Eu acho que eu não preciso falar mais nada. A razão era porque eu preciso tirar umas cópias. O percentual se manteve em linha com o motivo da pressa, assim como ia se manter em linha qualquer fosse o motivo. O porquê é poderoso, é o que muda completamente o padrão das respostas. E isso é um gatilho mental. Deu para entender? Um simples fator que aumenta exponencialmente as chances de você convencer alguém sobre alguma coisa. Isso é um gatilho mental. É exatamente isso que esse estudo quis mostrar. O ser humano tem alguns modelos mentais e um simples gatilho pode disparar uma resposta positiva com muito mais frequência. Nesse caso, o gatilho foi o gatilho do porquê na hora de fazer o pedido. Mas existem vários outros gatilhos como esse que aumentam o poder de comunicação e de persuasão. E por que ser mais persuasivo? Essa é uma questão importante. Porque ser mais persuasivo é fundamental para a sua carreira. Você precisa convencer as pessoas a todo momento dentro de uma empresa. Convencer a implementar as suas ideias, convencer que você gera bons resultados, convencer a te ajudarem em projetos, convencer sobre a sua capacidade de resolver problemas, convencer a usar planilhas e ferramentas que você desenvolveu. Isso não pode ser encarado de forma pejorativa ou de forma negativa. Muitas pessoas tentam problematizar o uso de gatilhos mentais justamente porque eles aumentam o poder de comunicação e persuasão baseado em estruturas psicológicas da mente humana. Mas a verdade é que o problema não está nos gatilhos mentais, e sim em usar esses gatilhos mentais de forma antiética ou imoral. Quanto mais você souber sobre esses gatilhos, quanto mais persuasivo você for, mais ferramentas de persuasão você vai ter para colocar no seu discurso. Afinal, você só vai ser promovido ou receber um salário maior na empresa se você convencer o seu chefe sobre os seus resultados, sobre as suas capacidades. Depois de alguns anos em contato com profissionais e com o mercado de forma geral, eu posso te garantir uma coisa: gerar resultados magníficos e ser extremamente competente não são o suficiente para alguém que deseja ter uma carreira de sucesso. É um pré-requisito, mas não o suficiente. Você precisa saber mostrar os seus resultados e a sua competência. Se você assistiu o primeiro vídeo, você lembra da história do Pedro e do Lucas. Os dois eram competentes, os dois geravam resultados acima da média para a empresa, mas um era gerente e o outro analista. E isso porque o Lucas, que era gerente, sabia mostrar os resultados dele, e o Pedro, apesar de ser tão competente, tão bom quanto o Lucas, não sabia fazer isso. Agora eu vou pegar 2 gatilhos que eu particularmente gosto muito e vou te dar exemplos práticos de como que você pode usar eles no seu dia a dia. Eu não conheço nenhum autor que tenha escrito sobre gatilhos mentais com foco em apresentações. Pode ser que existam, mas eu sinceramente não conheço.
Ao longo dos últimos meses, eu reuni todo o meu conhecimento sobre gatilhos mentais para criar relações diretas e exemplos práticos que envolvem os gatilhos mentais e as apresentações. E isso tudo sempre com um olhar em apresentações dentro do ambiente corporativo. O primeiro exemplo que eu quero compartilhar com você é de um gatilho aplicado a apresentações que eu batizei de justificativa da objeção. O objetivo desse gatilho é responder perguntas antes que elas sejam feitas efetivamente para você e, com isso, tornar o seu discurso mais persuasivo. Mas, antes de tudo, o que são objeções? Objeções são dúvidas e questionamentos que surgem na cabeça das pessoas sempre que elas escutam coisas novas. Por exemplo, se eu te falar, compre o meu curso online de Excel. Ele é o mais completo que existe no mercado e você vai virar uma referência na empresa onde você trabalha, aplicando as ferramentas que eu te ensino nele. Depois de ouvir esse discurso, algumas questões provavelmente vão surgir na sua cabeça. Como, por exemplo, será que eu vou conseguir aprender fazendo um curso online? Eu não estou acostumado a assistir aulas pelo computador. Outro, será que não é um golpe? Eu nunca comprei um curso pela internet e tenho medo de roubarem as informações do meu cartão. Outro, será que um curso de Excel realmente vai fazer eu virar uma referência na minha empresa? Eu não conheço pessoas que viraram referência por causa de um curso de Excel. Todas essas dúvidas e esses questionamentos nascem a partir da minha fala. E nesse momento entra o gatilho da justificativa da objeção. A ideia é primeiro pensar no que você vai apresentar. Logo em seguida, olhar para isso com a cabeça das pessoas que vão assistir a sua apresentação, só que num tom crítico. A pergunta-chave é: quais são as dúvidas, os questionamentos que vão surgir na cabeça das pessoas quando eu apresentar isso? E fazendo essa pergunta e tendo um pouco de bom senso e autocrítica, você vai conseguir encontrar quais são as principais objeções da sua apresentação. E quando você tiver encontrado essas objeções, você precisa só alterar o seu discurso inicial, colocando nele uma resposta para cada uma das objeções. Apenas recapitulando, meu discurso inicial era: compre o meu curso de Excel. Ele é o mais completo que você vai encontrar no mercado e você vai virar uma referência na empresa onde você já trabalha, aplicando as ferramentas que eu ensino nele. Fazendo aquela reflexão e perguntando, quais são as dúvidas, os questionamentos que vão surgir na cabeça das pessoas quando eu apresentar isso, eu cheguei em 3 objeções. Elas são: será que eu vou conseguir aprender mesmo sendo um curso online? Será que não é um golpe? Será que esse curso de Excel vai fazer eu virar uma referência na minha empresa? Agora, eu altero o meu discurso inicial respondendo essas perguntas que eu listei. Por exemplo, a primeira objeção que eu listei foi sobre aprender mesmo sendo um curso online. Então, antes de deixar a pessoa sequer pensar nessa possibilidade, que eu sei que ela vai pensar, eu falo o seguinte: muitas pessoas ficam com medo de fazer inscrição por se tratar de um curso totalmente online. Talvez você tenha esse medo. Você pode estar pensando, será que eu vou conseguir aprender? E a verdade é que eu também teria esse medo se eu estivesse na sua pele. Tem vários cursos online que são uma verdadeira porcaria e não ensinam nada. Além disso, tem pessoas que simplesmente não têm disciplina e não conseguem fazer aulas pelo computador. E sendo bem sincero, esse pode ser o seu caso. Pensando nesse medo, eu encontrei um jeito de fazer com que você faça um negócio sem risco. Eu deixo você testar por 30 dias a plataforma, assistir as aulas e ver se esse método funciona ou não funciona para você. E se não funcionar, não tem problema. Eu devolvo cada centavo que você investiu. Tudo mesmo. Você só precisa me mandar um e-mail e pronto. Dessa forma, não tem nenhuma chance de você comprar o curso, não aprender por ser online e ficar no prejuízo. Repara que depois de ouvir isso, a pessoa simplesmente não consegue pensar: eu não vou comprar porque eu tenho medo de não aprender porque é um curso online. Eu acabei de matar qualquer pingo de dúvida que poderia existir na cabeça dela em relação a essa objeção especificamente. E logo depois eu vou fazer a mesma coisa para as próximas objeções que eu listei. A ideia é deixar a pessoa sem opção para discordar. Responder perguntas antes que elas sejam feitas é como tirar racionalmente as chances de você estar errado. Isso torna qualquer apresentação muito mais persuasiva e muito mais efetiva. Eu quero que você pense agora o seguinte: qual vai ser a sua próxima oportunidade de apresentar alguma coisa? Quando que você vai ter a chance de apresentar uma nova ideia ou falar sobre algum resultado que pode gerar algum tipo de questionamento? Eu quero que você faça um exercício prático agora mesmo. Tenta listar as dúvidas que potencialmente vão surgir quando você estiver apresentando. E mais do que isso, tenta pensar em respostas que simplesmente exterminem essas dúvidas. Você precisa pensar numa forma de acabar por completo com as dúvidas que vão surgir.
Você acha que você consegue fazer isso? Se a resposta for sim, logo depois que acabar esse vídeo, tenta fazer esse exercício aí da sua casa. Fazendo isso, seu discurso vai ficar muito mais forte e a sua comunicação vai ficar muito mais persuasiva. Eu vou te dar um outro exemplo para isso ficar 100% claro para você. Imagina que você precisa apresentar para o seu chefe a evolução de vários projetos que você gerencia com a sua equipe. O único problema é que 7 dos 8 projetos que você gerencia estão atrasados. Isso significa que você provavelmente errou em algum momento. O que você precisa fazer agora é, seguindo a metodologia que eu te passei, listar quais são as objeções que vão surgir na cabeça do seu chefe quando você falar sobre os atrasos. A primeira objeção vai ser: por que tantos projetos estão atrasados? Você pode ter várias explicações para isso. Vamos supor que 2 explicações sejam: as equipes foram sobrecarregadas e os prazos foram mal estipulados. Dessa forma, você tem que se antecipar e antes dele fazer uma pergunta sobre o atraso dos projetos, você fala o seguinte: eu sei que você vai perguntar por que os projetos estão atrasados. Inicialmente, a resposta poderia ser falar que as equipes do projeto estavam sobrecarregadas e que os projetos foram mal estipulados. Mas a verdade é que eu não quero usar isso como uma justificativa para explicar os atrasos. Eu sei que eu poderia ter planejado melhor as equipes e negociado de forma mais cautelosa os prazos. E por isso, eu vou te mostrar agora o que eu aprendi com esses erros e o que eu vou fazer daqui para frente para eles não acontecerem novamente. Eu fiz uma lista com os aprendizados e eu queria te apresentar rapidamente essa lista e quais são os planos de ação para colocar os projetos dentro do prazo novamente. Isso funciona muito bem, eu te garanto. Tenta pensar sempre com a cabeça de quem está te ouvindo e usar a mesma mentalidade de um jogador de xadrez. Um jogador de xadrez sempre tem que pensar 2 ou 3 jogadas na frente. Se você simplesmente falasse que a culpa do atraso era da sobrecarga dos funcionários ou era um erro de planejamento, o seu chefe ia fazer a próxima jogada te acuando e perguntando o que você tinha feito em relação a isso. Já prevendo que isso pode acontecer, o seu papel é não deixar ele te acuar. É confessar que você acredita que errou e mostrar para o seu chefe o que você aprendeu com os erros e o que você vai fazer para correr atrás do prejuízo. Você provavelmente vai tomar um puxão de orelha do mesmo jeito, mas certamente a impressão que você vai gerar no seu chefe agindo dessa forma vai ser diferente. E o que você fez? Você basicamente pensou no que ele ia pensar, depois teve o trabalho de mapear as objeções que iam surgir na cabeça dele e logo em seguida você buscou justificativas para amenizar o impacto negativo do seu resultado abaixo do esperado. Essa é a ideia da justificativa da objeção. Deu para entender a lógica desse gatilho? Agora eu vou partir para o próximo gatilho que eu quero compartilhar com você nessa aula. Esse próximo gatilho eu chamo de benefícios versus características. Eu gosto de pensar que convencer é um sinônimo de vender. Quando você convence alguém a alguma coisa, você está vendendo uma ideia. A maioria das nossas compras é guiada pela emoção e justificada pela razão. A ideia desse gatilho é, sempre que você for vender alguma coisa, uma ideia, começa pelos benefícios e depois vai para as características. E a explicação é, como a maioria das compras são feitas pela emoção e justificadas pela razão, começar pelos benefícios significa começar tocando mais na emoção do que na razão. Vamos para um exemplo prático para isso ficar bem claro para você. Quando eu trabalhei na L'Oréal, eu fiz uma planilha em Excel muito legal que basicamente conseguia reunir indicadores e resultados de toda a minha área em um único lugar. Antes, tinham mais 20 planilhas diferentes com indicadores e resultados da área. O que eu fiz foi reunir tudo isso num lugar só. Essa planilha era bem visual e extremamente fácil de atualizar. Eu fiz algumas linhas de código que pegavam os resultados e os indicadores em outras planilhas e automaticamente alimentavam essa que eu tinha feito. Além disso, eu usei um negócio chamado hiperlink. Então qualquer pessoa, mesmo quem não sabia mexer no Excel, conseguia achar as informações só clicando em botões. Eu fiquei uns 2 meses focado na construção dessa ferramenta. Eu usei tudo que eu sabia de Excel e de VBA para conseguir construir um negócio extremamente prático e útil. Antes, quando um diretor precisava de uma informação, ele precisava chamar alguém para ajudar a encontrar a informação. Ele não ia perder tempo abrindo 20 planilhas até achar um número que ele queria. Com o que eu tinha feito, ele conseguia em menos de 30 segundos, clicando em 3 ou 4 botões. Ele achava o número, conseguia ver gráficos históricos daquele número, tudo na cara dele.
Essa planilha foi, na minha opinião, o melhor trabalho que eu fiz dentro da L'Oréal. Eu saí de lá há alguns anos já, mas ainda tenho contato com algumas pessoas que trabalham na empresa e até hoje eu sei que ela é usada. E mais do que isso, em outras áreas da empresa e até outros países com escritórios da L'Oréal, algumas pessoas se inspiram nessa planilha para criar ferramentas parecidas. Essa planilha fez com que um vice-presidente da L'Oréal soubesse o nome de um estagiário da empresa. E esse estagiário era eu. Agora, como que isso aconteceu? Não foi só criar uma planilha inovadora. A principal razão pelo sucesso dela, na minha opinião, foi ter usado esse gatilho que eu estou falando agora contigo para conseguir vender ela para todas as pessoas da empresa. Eu vendi os benefícios. Eu fiz o que eu quero que você faça daqui para frente. Primeiro, eu toquei na emoção e depois eu explorei a razão. Ou seja, quando eu ia apresentar ela, primeiro eu mostrava os benefícios que ela ia trazer e depois as características. E para conseguir fazer isso, eu tive que definir o que era benefício e o que era característica dessa planilha. E quais eram as características? Vamos lá. Mais de 40 mil opções de gráficos diferentes, análises comparativas do histórico de vendas da empresa desde 2010, mais de 120 abas, menos de 5 MB de tamanho, 27 códigos de automação, gráficos de linha, coluna, rosca e cascata. Agora vamos para os benefícios. Você vai ganhar mais tempo para encontrar as informações. Montar uma apresentação em PowerPoint com gráficos vai ficar muito mais prático. Analisar o histórico de vendas de qualquer produto vai ser mais rápido. Você vai ganhar independência com a nova planilha, já que você não vai precisar ficar chamando alguém para te ajudar a achar uma informação que você queira. Ela é tão fácil de mexer que até uma pessoa que nunca tenha aberto o Excel na vida vai conseguir encontrar o que quiser usando ela. Consegue perceber a diferença entre os benefícios e as características? Eu poderia apresentar essa planilha para o meu chefe falando: eu fiz uma planilha com vários códigos em VBA, com mais de 40 mil gráficos, que tem informações de vendas desde 2010 e mais de 120 abas para as pessoas analisarem. Ela é pequena, tem uns 5 MB e eu tenho certeza que todo mundo vai gostar. A maioria das pessoas faz isso, mas a maioria das pessoas tenta convencer que a planilha é boa usando a razão. E se você quiser impressionar, você precisa fazer o oposto. Trabalha com a emoção, com os benefícios e depois você chega na razão. Eu apresentei essa planilha assim: independência, rapidez e praticidade. Tudo isso em um só lugar. Com no máximo 4 cliques do seu mouse, você consegue agora, em menos de 30 segundos, encontrar qualquer informação estratégica da empresa. O que antes podia demorar horas, agora se resume a segundos. Você não vai mais precisar pedir ajuda de ninguém para encontrar o que você quiser. Você só precisa abrir a planilha e usar o seu mouse. E eu fiz tudo isso usando Excel e VBA. Você vai ter acesso a mais de 40 mil tipos de gráficos. Vai conseguir constar números desde 2010. E o mais legal, como ela só tem 5 MB de tamanho, você consegue anexar ela e mandar por e-mail para qualquer pessoa da empresa. Consegue entender a diferença entre a primeira e a segunda forma de apresentar? O que você precisa fazer é entender como que as características se relacionam com os benefícios. Toda característica gera pelo menos um benefício. Sempre que você for vender uma ideia, começa tocando na emoção e depois você entra na razão. Quando você for fazer a sua próxima apresentação, leva isso em conta. E lembra, quanto mais informações você tiver sobre as pessoas que estão te ouvindo, maiores são as chances de você conseguir usar os benefícios certos. Os benefícios que realmente vão fazer as pessoas comprarem a sua ideia. Isso fez sentido para você? Eu preciso saber se esse conteúdo está sendo proveitoso ou não. E para isso eu preciso que você comente aqui embaixo da aula o que você está achando dessa série de vídeos. Posso contar com o seu feedback? Ainda faltam mais 2 fundamentos e eles vão ser ensinados nos próximos vídeos. Mas eu realmente preciso entender se as dicas, se o que eu estou falando aqui nesses vídeos está te ajudando de alguma forma. Então comenta aqui embaixo para mim. Se você quiser ser avisado sobre os próximos vídeos, basta continuar de olho nos seus e-mails. Esse vídeo está ficando grande demais e agora eu preciso que você pratique o que eu ensinei nessa aula. Pensa como que você pode usar a justificativa da objeção e benefícios versus características daqui para frente dentro das suas apresentações. Eu não vou conseguir, nesse vídeo, falar sobre todos os gatilhos mentais que existem, são dezenas, mas eu espero que esses 2 que eu compartilhei com você te ajudem de alguma forma. Um grande abraço, até o próximo vídeo e lembra de deixar o seu comentário aqui embaixo antes de ir embora, tá bem? Te vejo no próximo vídeo.